a todos e bem-vindos ao meu canal do Booktube, as minhas leituras, desta vez para uma tag que eu vi no vídeo da Sofia, já há umas semanas atrás, e que achei interessante. Vocês acham que há leitores snobs e que alguém possa ser posto de parte pelo que lê, por exemplo? Esta é uma tag com 7 questões que fala um bocadinho sobre isso. A primeira pergunta, ou a primeira afirmação é: o snob das adaptações. Lês sempre os livros antes de veres a sua adaptação ao cinema ou à televisão? Eu antes tentava ler os livros sempre antes de ver as adaptações cinematográficas ou em televisão. Agora não me importo tanto com isso, porque há adaptações que depois de ver o filme eu tenho sempre muita curiosidade em ler o livro, porque o livro tem sempre mais, as coisas são sempre mais esmiuçadas, tem os pormenores que nós às vezes nos escapam nos filmes. Por isso estou a aprender a gostar a ler os livros depois de ver o filme ou depois de ver as séries. Normalmente eu leio os livros depois dos filmes, se gostei muito dos filmes, e vou à procura de mais alguma coisa nos livros. Aconteceu-me com o Call Me By Your Name, que fiquei muito contente porque o livro, para além de ser mais minucioso, avança ainda um bocadinho na história. E agora, depois de ter visto as 3 séries da história de uma serva, também fiquei muito agradado ao ler o livro, que ainda não fiz a resenha, mas irei fazer dentro de 1 ou 2 dias, porque já tive uma outra noção do que se passava ao ler o livro. O livro sozinho, se eu tivesse lido o livro nos anos 80, quando ele foi publicado, talvez não tivesse gostado tanto. Vamos à questão número 2. O snob dos formatos. Só podes escolher um único formato de leitura de livros para o resto da tua vida. Que formato escolhias? Livros físicos, e-books ou audiobooks? Ora, para mim não tinha qualquer dificuldade, escolhi os livros físicos. Os audiobooks para mim não resultam muito, porque me deixo adormecer, adormeço ao ouvir as histórias e depois já não sei, aquilo avança e quando eu vou já não sei onde é que adormeci e é uma chatice. E depois os e-books. Também li algumas coisas no iPad, mas não é a mesma coisa. Não sei porque não me dá tanto prazer do que estar a pegar num livro e estar a ler. É uma coisa mais de sensibilidade, é difícil de explicar, mas a história não me dá tanto gozo estar a ler num livro. Por isso, para mim, escolhia com certeza os livros físicos em papel, sem problemas. A questão número 3. O snob das compatibilidades. Namoravas ou casavas com alguém que não gostasse de ler? Claro, acho que não me fazia diferença nenhuma, quer dizer, só havia a questão de não discutirmos livros, e mesmo assim talvez discutíssemos algumas histórias e livros, mas se a pessoa não lê, ou se a pessoa gosta de ler ou não gosta de ler, não é uma das condições que me faria gostar ou não gostar de alguém, até porque isso já íamos por outros caminhos e outras conversas. Por isso acho que não seria a condição de gostar de alguém por a pessoa ler ou não ler. Até tenho muitos amigos também, a nível de amizades, que não gostam de ler. Com aqueles que gostam de ler, eu troco conversas sobre livros. Com os que não gostam, troco conversas sobre outras coisas. E acontecia a mesma coisa se fosse com alguém que eu gostasse, com certeza. Pergunta número 4. O snob dos géneros literários. Tens que excluir um género literário que nunca mais podes ler na tua vida. Qual seria?
acho que o género literário para mim seria livros de terror. Nunca gostei, não leio muito. Alguma história que eu leia que tenha assim aspectos mais de terror, tem que ser uma história muito, muito boa que me prenda. Não gosto, não é um género que a cinema então não vejo, por isso não é um género que eu gosto muito, por isso não gostaria nada de não ler livros de terror, porque até agora nem leio muito. Pergunta número 5. O snob leal. Tens de que escolher um género literário para leres o resto da tua vida. Que género escolherias? Eu acho que escolheria, para eu ler o resto da minha vida, se calhar, histórias infantis. Acho que seria o género mais interessante para mim. Há muitos géneros que eu gosto, mas as histórias infantis englobam muitas coisas, mas seriam histórias que eu gostaria sempre de ler e aos quais eu também volto sempre, todos os meses tento ler qualquer coisa sobre qualquer coisa que é mais indicada para as idades mais jovens, nem digo infantis, juvenis. Gosto muito de ler livros infantis, especialmente livros antigos, não tão editados recentemente, mas livros antigos para a juventude, gosto bastante de ler. Por isso acho que seria talvez livros dessa área que eu escolheria ler, se só pudesse ler um género literário para o resto da minha vida. Questão número 6. O snob em comunidade. Que género literário achas que é mais desprezado na comunidade literária? Eu acho que um género que as pessoas não gostam muito e que dizem lá, eu não leio. Já vi várias pessoas, pelo menos comigo, que gosto, é o género da ficção científica, e há muita gente que, não leio, porque pensam que ficção científica é naves extraterrestres e naves a combaterem umas com as outras, e não sei, acho que mas já li livros de ficção científica muito, muito bons e que revelam muito sobre a humanidade de hoje, outros com aspectos psicológicos muito interessantes, e eu acho que o género de ficção científica é um género menosprezado em muita gente que gosta de ler. Por isso, ficção científica. E a última questão, 7. O snob menosprezado. Já te sentiste exposto de parte por gostares de ler algum tipo de livros ou simplesmente por gostares de ler? Eu acho que sim. Eu acho que às vezes quando eu digo não, prefiro ir ler, ou prefiro ler um livro, não quero ir, as pessoas às vezes olham-me assim um bocadinho de lado, ou por exemplo, ou por gostar de livros, por ter esta idade e gostar de livros juvenis, é sempre fácil, eu acho que é sempre que as pessoas estamos a falar de seres humanos e os seres humanos têm sempre tendência para julgar os outros, para criticar os outros, para menosprezar os outros, para levantarem o nariz, para se acharem melhores que os outros. Por isso, a nível de leituras é igual aos outros assuntos. Por eu gostar de ler alguns romances, ou os clássicos, romances clássicos, Jane Austen, as Brontë, todas essas coisas. Às vezes por eu ler banda desenhada, que são áreas, são livros que muita gente também acha que são menores, que não são literatura. Por isso, ou por as pessoas gostarem de ler, não o meu caso, mas as pessoas gostarem de ler poesia. Acho que há sempre quem menospreza os outros por gostarem de ler ou este ou aquele, ou mesmo por gostarem de ler. Há muita gente que olha de lado a quem gosta de ler e parece que somos extraterrestres ou seres de outro mundo por preferirmos estar acompanhados por um bom livro
do que ir fazer qualquer coisa, ou do que ir a uma festa, ou do que sair à noite, às vezes. Pronto, são opções, mas há sempre, ou desde que haja duas pessoas de gostos diferentes, há sempre uma que acaba por menosprezar a outra por alguma coisa neste sentido e nestes temas. Vou deixar aqui o nome de 5 pessoas, de 5 colegas booktubers que eu gostava de saber a opinião. Por exemplo, o Colin, dos 20 Days Leitor, ele é inglês e deverá ter uma opinião bastante marcada sobre os snobs na literatura. Depois também a Isa, do Jardim Mil Histórias, gostava de saber a opinião dela sobre este assunto. A Manganete também. A Bárbara, do Café com Bolachas e Chocolate, também gostava de saber a opinião dela sobre estes assuntos e se ela se sente, ela às vezes lê coisas diferentes também, se ela se sente, às vezes, se as pessoas são snobs com ela, sobre a literatura. E também a outra Mafalda, que lê muito, tem uma literatura também muito eclética, digo eu, e lê muito em inglês, também pode ser outra das razões para as pessoas serem um bocadinho de snobs por nós lermos em inglês, ou até nós próprios, por lermos em inglês, nos considerarmos um bocadinho de snobs com as outras pessoas que não leem. Por isso gostava de saber a opinião destes 5, mas claro, todos os outros que queiram fazer esta tag, convido-os a fazer. Acho que é uma tag interessante e que nos dá também a conhecer um bocadinho mais sobre nós como leitores e como booktubers. Até lá, fico à espera das vossas opiniões. Até à próxima.